Olá, hoje nós vamos estudar sobre a especialidade do seu verbete. A especialidade é o segundo elemento que aparece aqui junto ao título. Então, por exemplo, nesse daqui, binômio TENEPS autopesquisa, especialidade autoevoluciologia. E é justamente como definir essa especialidade que nós vamos estudar nessa aula. O que vem a ser a especialidade? A especialidade é uma área específica dentro do universo de pesquisa da consciência. Qual é a função da especialidade no verbete? Situar o verbete dentro do universo da conscienciologia, facilitando a compreensão por parte do leitor. Então, existe uma relação direta entre a especialidade do verbete e a argumentação desenvolvida ao longo do mesmo. É necessário que haja uma coerência entre essa especialidade e o conteúdo do verbete. Bem, antigamente havia apenas 70 especialidades da conscienciologia que eram apresentadas principalmente na forma daquele quadro sinóptico, em ordem classificado por uma ordem lógica. Atualmente são mais de 300 especialidades que a enciclopédia já traz, então isso daí modifica toda a panorâmica em termos de sub-áreas dentro da ciência conscienciologia. Onde você pode pesquisar as mais de 300 especialidades hoje existentes na conscienciologia? A principal fonte de pesquisa é a própria enciclopédia da conscienciologia, principalmente na versão digital, através do CD-ROM. Lá você encontra um mecanismo de busca que lista todas as especialidades já existentes relacionadas ao título do verbete. Uma outra possibilidade são os tratados conscienciológicos, principalmente os mais recentes, ou seja, o Homo sapiens pacíficos e o Homo sapiens reurbanizados. E uma terceira possibilidade de consulta é a planilha dos verbetes que está disponível na página do verbetógrafo no site da Tertúlia. Se você quiser propor uma nova especialidade, será necessário consultar algumas instâncias especializadas da CCCI. Então, atualmente existe uma equipe que está fazendo a organização dessas mais de 300 especialidades para montar um quadro sinóptico. E o coordenador dessa equipe é o professor Antônio Pitaguari. Uma outra equipe que pode ser consultada é o CINEL, que é o Conselho Internacional da Neologística. Eles vão poder dar toda a orientação de como a pessoa desenvolve um neologismo ou uma palavra que ainda não existe, tanto na conscienciologia quanto em geral. E vocês podem procurar as professoras Kátia Caporali e Eliane Voslav. E também uma terceira pessoa que pode ser consultada é o próprio coordenador da enciclopédia, o professor Valdo Vieira. Bem, como é que a pessoa faz para conseguir verificar se a especialidade que ela escolheu realmente está de acordo com a ideia do verbete, com o título do verbete? Então, uma técnica é você ler todos os verbetes dentro daquela especialidade. Então, através do mecanismo de busca do CD-ROM, da enciclopédia digital, que você também pode baixar de graça do site da enciclopédia, se você for amigo da enciclopédia, você vai poder ter ali uma relação de todos aqueles verbetes dentro daquela especialidade. Se o seu verbete não se encaixar bem naquele rol de verbetes já existentes, provavelmente não é a especialidade mais adequada para classificá-lo. Então, essa classificação do verbete, de acordo com as especialidades, ele requer um trabalho de pesquisa e de comparação para você conseguir encaixar o seu verbete dentro daquela abordagem
que você quer dar, o seu conteúdo, mas ao mesmo tempo aquilo que vai ficar mais de acordo com a classificação já existente na enciclopédia. Então nós vamos mostrar agora alguns exemplos que vocês podem acompanhar nos slides, é o slide número 8, de como que uma mesma palavra, se ela for acrescida de outros termos, pode mudar totalmente a especialidade do seu verbete. Então, por exemplo, temos ali a palavra mão, né? Mão poderia ser classificado em somatologia, se você quer fazer relação dessa mão com o corpo físico em geral, né? Ou ela poderia estar classificada em manossomatologia, que é uma especialidade que diz respeito à mão. Hoje em dia, na medicina, já tem ortopedistas, cirurgiões, por exemplo, que são especializados na cirurgia de mão, né? Então, isso daí caberia dentro da manossomatologia. Se você acrescentar uma palavra a essas mãos, por exemplo, limpas, mãos limpas, aí o seu verbete já vai para uma outra categoria de especialidade. Se você for dar o sentido literal de mãos limpas, poderia encaixá-lo dentro de paraprofilaxiologia. E se você for dar um sentido mais figurado, poderia estar encaixado dentro da cosmoética, tá certo? Então isso também vai depender de qual o sentido que o verbetógrafo deseja para o título do seu verbete. Agora, se a gente colocar um verbo, né, dar a mão, pronto, já temos um outro conceito, uma outra ideia, que poderia tanto ser a dar a mão do cumprimento e encaixar dentro da conviviologia, ou pode ser dar a mão em termos de ajudar alguém, e aí ficaria na categoria assistenciologia. Então vocês estão vendo através desses exemplos até agora que não tem uma receita pronta de como é que você vai descobrir qual é a especialidade do seu verbete. Isso vai depender de qual é a abordagem que você quer dar, né, o conteúdo que você pretende desenvolver. Então vamos dar mais um exemplo, mudar de mão, né, seria acrescentar um outro verbo à mão. Então isso daí, se for num sentido figurado, a gente poderia falar ressexologia, tá? Então só com o termo mão e ele junto com outras palavras, nós vimos aqui uma variedade de especialidades que poderiam servir para o verbete. Agora eu vou apresentar outros exemplos que foram retirados da própria enciclopédia. Então na enciclopédia tem a lei da PROEX, que a ênfase foi dada na questão da PROEX em si, então foi classificada em proexologia. Tem também lei da projeciologia, mas nesse verbete o autor quis enfatizar mais a questão da lei em si, as leis que regem a projeção consciente, o estudo, né, da experiência fora do corpo. Então esse verbete foi classificado em legislogia. E tem a lei do maior esforço, que aí a tônica também foi a questão da pessoa que dá o máximo de si em prol do crescimento, do desenvolvimento evolutivo, e ficou encaixado em holomaturologia. Então todos esses verbetes apresentam a palavra lei, no entanto cada um sofreu uma classificação diferente. Bem, a nossa aula termina por aqui. Nós desejamos aí votos de complex nessa GESCOM verbetográfica, e se tiverem dúvidas, contem conosco. Obrigada.